manda ver para a gente começar. Tá? Você vai gravar isso? Uma boa tarde, mais uma vez agradecendo nosso terceiro dia de aula do curso Anatomia do Símbolo, a partir da proposta do Dr. Cláudio Paixão, meu amigo, e sob os auspícios aí do IEAT, UFMG, SI, Escola, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Então, agradecendo mais uma vez o convite, eu vou dar sequência direto lá do slide que nós paramos na nossa aula passada, né? Lembrando que hoje a gente vai discutir mais um pouquinho alguns tópicos, porém, numa relação já com o debate sobre leitura, numa live às 16 horas no IBICT, né? Uma live das lives do IBICT, quarta às 4, né? Então, quartas-feiras às 16 horas temos lives do IBICT, e eu tinha agendado essa live, que tem uma relação também com o nosso curso, já que um dos elementos centrais da reflexão sobre o símbolo no nosso campo, ele está repercutido na epistemologia fenomenológica, que tem os estudos sobre leitura como um seu principal foco. E é o que nós vamos verificar hoje, aprofundando um pouco mais no exercício mais de lectio, de leitura direta de fontes, com o próprio pensamento esquematológico oriundo de Nicolas Roubakin, o russo, né? Então, eu, inclusive, para essa apresentação, que vai ficar com vocês, eu acabei não enviando para o Cláudio, já que eu usar o mesmo documento, vai ser a mesma apresentação de ontem e de hoje, apenas com o desenvolvimento dos slides que não assistimos ontem, né, não visualizamos ontem. Isso vai ficar com vocês, e depois eu mando as referências separadas, porque eu queria não deixar de incluir todas ou a maioria das fontes por mim mencionadas ao longo desses 2 dias de atividade, né? Então, a gente vai, eu fiz questão de deixar, inclusive, a tradução para que vocês possam avaliar o francês, tanto do Otlé como da Brie e do Roubakin, quando a gente mencionar, assim como do Robert Estival, da escola esquematológica, né? Então, nós fizemos um percurso de caráter mais historiográfico na tarde de ontem, e hoje a gente vai mergulhar diretamente na relação entre o posicionamento de um pensamento esquemático e da noção do Schemar e do Scheme no Robert Estival, mas mergulhando fundamentalmente no olhar de Nicolas Roubakin, que interessa diretamente por conta da influência dele nessa escola de esquematização, né? Fica aí a possibilidade da gente pensar uma outra atividade específica para a escola esquematológica, e eu também vou deixar algumas fontes para vocês que já estão publicadas, né? Então, eu vou caminhar aqui, eu tenho como caminhar diretamente para um slide lá na frente. Vamos ver se eu acerto aqui. Eu acho que eu acertei. Nós paramos... Foi quase. Não. Eu tinha deixado selecionado, né? Nós paramos visualizando aqui um pouco da estrutura da Maison de l'Écrit. Apontávamos o papel da teoria da escrita na construção desse pensamento esquematológico, né, ou antes de uma teoria da escrita desenvolvida no século XIX e XX no nosso campo, de uma filosofia da escrita já presente no Fedro, né? E esse elemento forte, que eu vou enfatizar mais de uma vez aqui com vocês, está na marca do pensamento de Otlé, que tanto vai influenciar a escola esquematológica, né? Em Paloté, a procura pela linguagem esquemática aponta para uma direção final de todo o projeto bibliológico. Nós definimos a bibliologia aqui a partir de Gabriel Penhot ontem, né? A arte de estabelecer esquemas. Lá, a esquemática, né? Deve vir de um braço, né, de um ramo da árvore do pensamento, né, da estrutura epistemológica da bibliologia. Ela em si, né, uma teoria do registro e da exposição metódica de todos os conhecimentos científicos, né? Então, na concepção otletiana, a gente vai mostrar algumas figurações do próprio Gabriel Penhot via noção de sistemas bibliográficos, lá em 1802, repertoriando os 3 séculos fundadores da modernidade clássica, né? Toda a função do pensamento do nosso campo, que nós fazemos, a nossa episteme, é estabelecer essa relação entre o Scheme, né, dentro de um espaço dito mental,
para o chamar o mundo das visualizações, que pode ser também chamado do mundo da praxis, a praxis dos esquemas na realidade. Nós não temos esse termo SHAM em português, a gente vai falar do esquema mental visual, mas o fundamental é perceber que não há uma separação absoluta entre eles, e há, na verdade, quando percebemos a intencionalidade de Nicolas Roubalchin para estudar especificamente o minema ou os minemes do sentido amplo, né, nós teremos uma tentativa de identificar como se dá esse processamento desse SHAM na mente. Mas ele estabelece já de primeira monta que é a partir do mundo exterior que essa modificação, esse desenvolvimento e essas transformações se dão, e nós vamos fazer algumas leituras específicas dos momentos em que o Roubalchin assim aponta, né? O símbolo, então, nos estudos informacionais, para a gente compreender um pouco esse entorno, eu falara ontem sobre outro Ernst, que não o Cassir, né? O filósofo alemão, mas outro alemão, chamado Curtius, né? Na obra Literatura e Idade Média, o clássico publicado aqui pela EDUSP no Brasil, né? Que coloca, nos lembra o papel, por exemplo, de toda a metaforologia, né? Os estudos sobre a metáfora específica do livro, né? Então ele faz um percurso aí do Goethe, passando por Grécia, Roma, Bíblia, início da Idade Média, apogeu da Idade Média, livro da natureza, Dante, Shakespeare e Ocidente e Oriente. Essas são as tópicas do capítulo Livro como Símbolo, do Curtius, no livro sobre a construção da literatura europeia na Idade Média tardia, né? E demonstra para a gente como, eu falava, por exemplo, da metáfora da tábula rasa, que está presente na discussão sobre Shem e Shemá, e a construção da noção de esquema até a nossa compreensão macro de uma filosofia simbólica, ou da nossa condição simbólica como ciência, debatimos isso ontem e demonstramos alguns exemplos de simbologia que não só são centrais ao nosso campo, são caríssimas, né, como o caso do conceito de livro transformado em sua realidade aguda pela via tesauriana, que é a metáfora livre espalhada pelos mais diferentes campos. Para a gente, uma unidade metafórica central, né, para conceber, seja pela noção de ordem, de forma, de conteúdo, de analogias, o que o livro remete, né? Então, isso é um exemplo que a gente poderia sintetizar onde o símbolo está presente de modo tão forte no nosso campo. Porém, a gente vai fazer um exercício teórico aqui, depois menciono também a fonte direta, né? Eu tenho um capítulo, artigo, porque foi publicado como resultado de análise de um evento da Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em Mediações e Usos Sociais dos Saberes e da Informação, a Rede MUSI, que se chama Arqueologia do Esquema, né? É a busca por uma arqueologia de como a noção de esquema se constitui no nosso campo, e a gente, então, já está ali no terreno da simbólica, né? Então, esse estudo, ele nos remete diretamente à estrutura kantiana, né, do pensamento moderno, né, Kant como responsável por abordar conceitualmente, em um primeiro momento, a ideia de esquema, isso na visão da modernidade. A princípio, seu significado respondia por forma ou figura. No pensamento kantiano, o esquema representa um elemento intermediário entre as categorias dadas como substâncias do mundo metasensível, né, ou metafísico, para além das sensibilidades ou dos sentidos humanos, e o dado sensível, né? Lembrando que essa noção de forma morfeidos, né, e que vai chegar até essa noção de figura, ela é caríssima a toda a história da filosofia até o Kant, vinculado ao pensamento metafísico, né? E ela vai ganhar o princípio agora de uma idealidade do ser consciente, que consegue perceber o mundo como afastado, né? A diferença, primeiro como real, no seu mundo, no seu exercício de materialidade, porém afastado de uma relação de compreensão completa do todo da matéria, posto que esse todo só seria possível a partir do ser consciente, né, da nossa capacidade, entre aspas, mentalista de
estabelecer a figuração do mundo, né? Então, a Morpheu Ages aqui, ela tem uma transposição do seu aparato metafísico distante, num sentido de impossível acesso pelos sentidos humanos, para uma relação de categoria ideal, que é o imperativo categórico kantiano, para a vinculação com o dado sensível, né? Numa estrutura muito rasa, caberia muita leitura aqui para o nosso debate, nós estamos falando futuramente nessa diferença da língua francesa do Shem e do Shema. O Shem como categorias que estão presentes nesse ser consciente, essa dinâmica mental, e o Shema como o que eu falei com vocês, para além de uma situação visual, né, o esquema visual, assim como ele dá, a capacidade de praxis do Shem, né, de atuação e transformação do mundo que os esquemas permitem. Isso vai ficar mais claro nos estudos de psicologia do Rubalcini aqui, com a Lectio que nós trouxemos, né? Então, os conceitos puros do entendimento em Kant são heterogêneos das intuições e mais ainda das intuições sensíveis, que são intuições que já têm, quando a gente passar pelo Rubalcini, um efeito direto, sensível, posto que oriundas de efeitos, né, do mundo externo, que nós tocamos através, por exemplo, da visão e que nos estimulam, né? Estabelece assim aquilo que Kant chamara, né, não é o chamado aí, problema de subjunção das intuições dos conceitos puros. Em suma, há que investigar como podem aplicar-se os conceitos puros do entendimento, categorias, à experiência, né, ou à chamada praxis. Esse é o dicionário de Ferrata Mora discutindo a noção de categorias, a noção de esquema em Kant, né? Então, o que está sendo colocado aqui? Esse reflexo, entre aspas, né? Há várias formas de perceber isso na literatura psicossocial, do mundo material, nos permite exercer, reagir ao mundo exterior, porém, para o pensamento kantiano, essas categorias são prévias, né? Essas categorias de um mundo ideal, não o mundo idealizado, mas a capacidade nossa de estabelecer esse imperativo categórico que está no mundo não metafísico, mas no mundo estruturado, né? E como isso pode se dar ser aplicado no mundo da experiência, no mundo da praxis. O nosso, no vocabulário rubalcaniano, Shem transformado em praxis, sem um princípio de reação, né? Essa é uma das críticas, por exemplo, hegelianas ao pensamento kantiano, né? Um isolamento muito forte nesse vocabulário nosso de hoje aqui entre o Shem e o Shema, né? A capacidade kantiana de observar o mundo sem nunca ter saído do seu próprio território, da sua própria cidade, e tentar resolver a partir dessas intuições puras todas as questões da humanidade pela via da idealidade, né? Então, caminhando com essa descrição ainda conceitual do Ferrata Mora, o Kant assinala que deve haver um elemento que seja homogêneo, por um lado, da aparência, de modo que se torne possível a aplicação da primeira à segunda, né? A intuição sensível, a intuição pura, a intuição sensível. Trata-se de um elemento mediador, de uma representação mediadora que, seja num aspecto intelectual e no outro, sensível, que é justamente o momento em que a gente vai explorar a noção de esquema. Esse intervalo aqui, essa fronteira, ela, do ponto de vista kantiano, é o esquema transcendental. Mas quando a gente pega toda a escola esquematológica, nós percebemos que eles vão levar ao último termo, ao longo de 50 anos, o exercício de demonstrar que, transcendente ou não, né, nós não precisamos tanto ficar atentos a essa visão transcendente, a não ser que a gente estabeleça a noção de estética como metafísica, né, ou ideal, posto que essa fronteira se perde, a fronteira do Shem e Shema se perde na praxis do mundo. E eu dou 2 exemplos retirados da nossa aula de ontem. A minha pergunta ao Robert Schiaval, qual é a relação entre teoria estética e teoria do conhecimento? Na escola esquematológica, ele vai me responder: não tem relação, elas estão imbricadas, né? Então, eu não posso estabelecer imediatamente que elas são uma e outra coisa, e aí sim eu pensaria qual é a relação entre essas duas coisas diferentes, né? E a outra forma de comprovar como que isso é elevado, essa mediação, entre aspas, sociotécnica, fecha aspas, do esquema, né, na nossa relação com o mundo material, ela vai muito além de um esquema transcendental, né, ou a quem nos coloca
parafraseando Heidegger no ser esquema aqui, né? Eu dou exemplo de ontem, quando a gente mostrou os quadros da escola esquematológica de pintura, né? Falando especificamente da estética, ainda que Robert Stivalo, muito influenciado por Nicolau Balkini, o diga, né? Não existe essa separação, né? O que você está vendo aqui no quadro é a teoria, né? Você não está, você está lendo a teoria aqui, né? Ao ver o esquema, né? Caminhando um pouco desse ponto de vista filosófico, né, na modernidade, né, enquanto a imagem é produto da faculdade empírica da imaginação reprodutiva, o esquema dos conceitos sensíveis, como das figuras do espaço, é um produto, por assim dizer, um monograma da pura imaginação a priori, por meio da qual se tornam possíveis as imagens, né, daí a intuição pura, né. Nós estamos aqui num possível diálogo com o que nós falamos ontem com Cassirer, mas sob uma outra forma anterior, né, de reflexão, né? O Cassirer jamais fala, ainda que, como neo-kantiano, ele não vai estabelecer que essas formas puras necessariamente estão no mundo ideal. Um cassireriano clássico aqui diria, sim, como neo-kantiano, o Cassirer está falando sobre essas intuições puras. Mas quando a gente pega todo o manancial da literatura consultada pelo Cassirer para fazer a filosofia das formas simbólicas, né, principalmente do ponto de vista do universo ameríndio, a gente vai perceber que isso está numa espécie de mundo cultural, e o ideal está dentro do cultural, né? Não existe essa idealidade da intuição pura completamente fora do cultural, na medida em que essas apropriações vão se estabelecendo dentro de cada cultura. O debate é longo sobre isso, o debate é muito interessante, mas onde que o ponto de vista da filosofia das formas simbólicas diria o contrário do que eu tento afirmar aqui, né? Olha, o Cassirer vai dizer que o círculo, né, o símbolo círculo, nós mencionamos aqui o trabalho da filósofa Olga Pombo, né, mencionando que, por exemplo, a noção de círculo é a noção estrutural de toda a filosofia antiga, grega, clássica, né, que o símbolo está presente nas mais diferentes culturas ameríndias e usado como praxis, né, como a forma visual na sua aplicação, assim como as sociedades contemporâneas, né, da modernidade tardia utilizam a roda do automóvel, dado exemplo aqui, o círculo é usado por N movimentos indígenas ameríndios, né? E aí isso seria uma intuição, né, pura, que está presente não só em Pitágoras, mas em qualquer, ou na maioria das chamadas populações, né, ameríndias, né? Não sei se a minha interpretação do Cassirer, já um neo-kantiano, diria que necessariamente isso é uma intuição pura, né? Se isso estaria no terreno da intuição. O fato é que isso já está nessa fronteira, no século XX, né, da relação muito imbricada e complexa e não simples entre o Shem e o Shema, ou a intuição pura e a intuição sensível, essa relação com a nossa experiência mundana. Ainda dentro do discurso dicionarista filosófico do Ferrater Mora, né, são exemplos de esquemas, o esquema de grandeza, a quantidade enquanto conceito de entendimento, o número enquanto unidade devida ao engendramento do tempo, do decurso da apreensão da intuição, o esquema de causalidade tão usado na filosofia moderna, que é a sucessão temporal do diverso de acordo com uma regra, né, daquilo que é diverso para aquilo que é específico. Esse exemplo, por exemplo, dado aqui pelo Ferrater Mora, ele é muito explorado pela filosofia das formas simbólicas, né, do Cassirer, como que vários esquemas vão sendo centrais, esquemas a princípio puros no sentido kantiano, eles vão sendo centrais para a concepção das mais diferentes teorias, né? Mas para provocar mais uma vez essa interpretação, nossa, mas como que dentro da filosofia das formas simbólicas, quando o Cassirer afirma que nós somos homos simbólicos, né, como que haveria essa anterioridade se tudo é produzido através dos símbolos? Então, o símbolo ele é transcendental por uma natureza da idealidade? Sim, não. Aí cabe essa dicotomia para debate aqui que eu apontei para vocês, né? O neo-kantiano, falando sobre o conceito de esquema e colocando ele como uma centralidade, e o outro, o próprio Kant, que nunca de sua cidade
natal saíra, né, que vivera ali estabelecendo um mundo a partir dos seus ditos conceitos puros, assim pensando, né? Então, no neocantiano Cassir, a ideia de esquema a partir de Kant tem um impacto objetivo na filosofia. O esquema, como esquema de espaço, permite à consciência conquistar a possibilidade de uma nova orientação, obtendo uma direção específica da visão mental, por meio da qual todas as formas da realidade objetiva e objetivada são transformadas. Né? Sabemos que, por exemplo, espaço e tempo são esquemas centrais para o Kant estabelecer, via sua intuição pura, assim concebendo conforme a letra maravilhosa da filosofia do dito filósofo, né, ali onde ele expõe as suas ideias, a visão de espaço esquema centralizadora do seu pensamento. Então, o Cassir vai explorar isso, mas, ao mesmo tempo, vai mergulhar em toda uma literatura ameríndia para provar como que a complexidade e não a simplicidade desses esquemas, logo, não puros, né, ela está presente em diferentes sociedades, né? Então, os esquemas transcendentais garantem a relação entre o entendimento e a sensibilidade, são determinações temporais e, a priori, dadas através de regras. A noção de regra que já entra mais nesse universo neocantiano, né? Porque o imperativo categórico ele não teria regras, porque ele já é o a priori, ele já é a ordem, né? Por meio dos esquemas, a noção de ordem e o conceito genérico de tempo, por exemplo, são definidos. Nós estamos falando aqui mais de modo do conceito de esquema dentro da filosofia das formas simbólicas, presente numa visão pós-kantiana do que numa visão clássica moderna de Kant, né, do final do século XVIII e início do XIX. Isso nos leva, pessoal, para uma pequena digressão aqui também importante, a compreender porque que a gente está explorando muito a noção de esquema aqui, se o nome do curso, né, Anatomia do Símbolo, é justamente porque esse viés, a linha perdida e reconstruída da noção de esquema que daria para a gente um dos caminhos centrais para entender toda a filosofia simbólica, seja toda a obra de Cassir, seja as mais diferentes formas de apropriação da noção de símbolo, né? Chegando até o nosso campo, como a gente já deu alguns exemplos, e vamos explorar mais em Otlé, Brie, Estival e Rubalcini, né? Ontem falamos de outras fontes, né? Então, olhando diretamente para Robert Estival, que funda, então, uma escola de pensamento nos anos 1960, podemos colocar a marca de 68, porque ela é sugestiva, eu já usei isso, inclusive, numa palestra na UFMG, falando só especificamente sobre o meu estágio pós-doutoral, né? Foi o segundo lugar onde eu falei sobre estágio, eu falei nas comemorações aí da Biblioteca da Face, né, do edifício novo da Face, construído, hoje já não é tão novo, né, mas eu acompanhei o início da obra, fui convidado aí pelo colega Leonardo Renaud, à época, para falar o segundo lugar onde eu falei sobre essa visão. O convite me levou a falar mais especificamente sobre a importância da geração, a geração da escola esquematológica. Não explorei tanto uma questão teórica nesse momento, né? Mas a esquemática deveria, para essa tradição fundada em 68, mas já com publicações entre 65 e 67, que é a base desse pensamento, né, se converter em um ramo da bibliologia. E veremos com Paulo Otlé que isso já existia, não era uma conversão necessária a partir de Robert Estival, né? Representando a teoria do registro e da exposição metódica dos conhecimentos científicos, conforme nós identificamos em Otlé. Este movimento tem importância direta tanto na constituição de um escopo científico de discussão, quanto em um escopo artístico de criação, né? Apesar de falar desse imbricamento, dessa complexidade da teoria estética e da teoria do conhecimento, Estival dedica alguns textos só sobre a questão da visão estética e só sobre a questão da visão epistemológica de maneira muito lúcida, clara, separando esses movimentos, mas entendo porque ele assim falava. Nós não teríamos feito um museu e atravessado 50 anos pintando se isso fosse puramente um exercício separado do exercício epistemológico. Essa era a nossa intencionalidade, né? No mundo bibliológico, no mundo do nosso campo, né, o autor inscreve suas ideias, o autor, a autoria, né, num texto manuscrito que será eventualmente reproduzido. O conhecimento é inscrito através de signos escritos num suporte. O texto passa a existir com seus fins de comunicação à distância, completando o discurso verbal.
que se perde facilmente e retém em si as ideias a transmitir, né? Essa síntese de um texto da fase mais inicial do pensamento do Estivale, né, período dos anos 60, 70 e comecinho dos anos 80, ela é clássica para revisitar Gabriel Penhot, Balkin, no sentido linear, Paulo Auclé e Suzanne Brie, como nós faremos aqui, porém, numa direção multilinear aqui, como já fizemos ontem, um pouquinho hoje, né? Então, a filosofia da escrita presente nessa afirmação de 81, né, a questão do signo como um elemento central de registro do simbólico, né, a simbólica aqui está no entorno de todos esses elementos, então o símbolo aqui não é necessariamente a figuração do símbolo, né, e a relação do homo simbólicos aqui como aquele que atira ao longe, né, então a própria relação da discussão sobre a arma, hoje a arma de fogo, infelizmente, mas a capacidade do ser humano de ver ao longe, de criar mediações sociotécnicas que permitem com que ele, à distância, atinja algum alvo, né, ou a sua meta, ou o seu horizonte. Isso é feito de maneira intencional, não necessariamente na intencionalidade da intuição pura kantiana, mas é uma posição de Kant, né, a partir do exercício da distância, né? E isso se dá pela linguagem. A linguagem é o primeiro momento em que, numa arqueologia filosófica, a gente pode falar que muito antes de qualquer arma, como uma flecha, como uma catapulta, né, ou como uma pedra que se atira, o homem constituiu algo que separava, lhe dava uma distância tal que permitia com que ele pensasse a idealidade, no sentido kantiano, e a materialidade da ideia, né? Exemplo, a palavra é pedra. A palavra pedra não é a pedra, ela dista da pedra alguns milhares de quilômetros, porque nós não temos essa noção, né? Você não tem qual é a distância da palavra pedra para a pedra, né? Mas esse fenômeno da distância é o fenômeno da própria constituição do homem simbólico, ele simboliza o mundo. Né? E a partir desse processo de simbolização, ele vai multiplicando as suas aparências no sentido kantiano e também nesse sentido platônico. Olha, da idealidade ou da metafísica, a crítica é a mesma. Né? O ser humano ele produz as aparências. Então, do círculo para a compreensão da roda, né? Da distância da palavra pedra para a distância da pedra tirada até o seu alvo, né? Isto é um conjunto complexo de analogias potencial, porque linguístico, porque, como nós falamos ontem, gramatical, capaz de ser comunicável. Aí esse comunicável vai se aplicar ao mundo da reprodução, né? Isso é reproduzível, isso pode ser multiplicado, né? E essa noção da retenção de ideias a transmitir, né, ainda que o conceito de transmissão não seja tão complicado para o debate na simbólica, né, se há ou não transmissão, né, a discussão aqui é muito longa, não vamos entrar nela, porque ocorreu na construção do nosso campo um debate se havia ou não transferência de conhecimento, né? E a gente aproximaria aqui da noção de transmissão, e isso, para a simbólica, não existe. Existe uma construção, né, social do conhecimento, isso numa visão não kantiana, né? Mas, olhando o termo traduzido aqui, do transmettre do Estivale para a gente, o que a gente pode conceber pela epistemologia do Estivale, que está sendo discutido aqui, é a capacidade que nós temos de culturalmente reter e compartilhar essas figurações, esses esquemas de mundo, né? E, por sua vez, isso, na verdade, está absolutamente escrito, explorado nos estudos rubocunianos do início do século. Né? É ali que o Estivale retira boa parte da sua teoria, e é de onde a escola esquematológica recupera o seu pensamento. Né? Então, a melhor prova é que, sobre essa relação de transmissão e de acesso ao conhecimento produzido, é que, conhecendo o mesmo código social, ou seja, uma construção de um dado grupo, né, o receptor poderá decifrar esse código. Né? Essa terminologia é muito explorada pelo filósofo que nós mencionamos ontem, eu me esquecera, e
fui consultar, né, lá a minha bibliografia, que é o Abraham Moles, né, com a teoria da informação do Moles. O receptor poderá, então, decifrar. Lembramos que existe, a partir daí, uma série de estudos que vão de Humboldt, talvez o filósofo, né, entre aspas, linguista, porque a linguística não existia ali, como tal, né, no modelo nosso de Saussure, né, talvez uma das figuras mais necessárias de ser estudadas para entender a filosofia do nosso campo, no sentido de menos estudado, né, de pouco debatido, né, que é o Humboldt, a Rubalcini. Rubalcini cita muito Humboldt, e quando a gente pega qualquer manual de filosofia da linguagem, do mais básico ao mais complexo, ele é uma figura central para a construção de uma reflexão sobre como a linguagem move o mundo, né? Sobre os processos de transmissão e decifração. Eu vi a Luciana falando aqui que deu uma travada, e peço para vocês darem um retorno de áudio. Vocês estão conseguindo ver agora? Para mim está normal, Gustavo. Está normal? Tá certo, obrigado a vocês, obrigado, Luciana, né? Então, os processos de transmissão e decifração, que eu sintetizaria aqui como processo de compartilhamento, né? E pode ser um exagero hermenêutico meu aqui. Talvez o Estival esteja falando realmente emissão e transmissão e decifração. No diálogo com ele, eu percebo que não. O diálogo direto, eu entrevistei, né? E a construção do seu pensamento manifestada na Maison de l'Écrit e nas experiências estéticas, né? Uma concepção como essa é essencialista, o conhecimento implícito do texto. Aí vem a crítica dele, né? Por exemplo, Albert, que é uma das figuras presentes na escola esquematológica, vai publicar na revista Bibliologia e dirá que ali está memorizado, e isso está muito presente, mais uma vez, no Rubalcini, nós leremos, né? No debate com o Minema, né? Ou Minema, e a construção da nossa capacidade de retenção desses esquemas de mundo, né? Então, tanto em Oettler como em Brie, vamos fazer o recuo aqui, já haviam atentado para a visão estivausiana do que a visão estivausiana tratará de esquematização. Então, isso também não só não está em Rubalcini isolado, como veremos, mas é muito forte na construção do que depois os franceses praticamente abordaram só debaixo do conceito de documentação. Né, a noção de documentação que passou a figurar, inclusive, como macro conceito epistemológico, o nome do nosso campo na França, né? É complicado, você fala ciência de l'information lá, não é o que nós fazemos aqui, né? Eles interpretam de outro modo, como ciência da informação que nós fazemos. A biblioteconomia também, bibliologia, não utiliza esse termo, a não ser o pensamento dessa escola esquematológica do Robert Estival, que não é desatual, né? Produziu intensamente até 2014, quando ocorre o falecimento e a presença do último número da revista de Bibliologia. Não? Então, aqui um exemplo, deixa eu ver se esse é um dos exemplos traduzidos aqui. Sim, eu vou colocar em alguns momentos, quando é muito caro para a gente esse debate, né, e eu fiz questão em alguns trabalhos de traduzir, outros não, alguns eu trouxe traduzido para facilitar a identificação de vocês e também as possíveis correções de comparação, né, de fazer um cotejamento com as versões do texto original. Mas e por que isso? Por que essa intenção dentro do nosso curso? Justamente para a gente ter a oportunidade aqui e dentro do projeto que vocês aí estão participando como discentes ou partícipes direto do grupo de pesquisa do JEDI, né, dentro do que eu e Cláudio viemos pensando de compartilhar e produzir juntos na nossa experiência, né? Então, preste atenção nessa afirmação de Brie, no clássico, né, que é esquecer a documentação, tá? A descrição esquemática ou iconográfica dos documentos amplia cada vez mais seu campo de ação. Os catálogos da União, na verdade, é a construção da rede de metadados do Oettler, né? Estão começando a interessar áreas geográficas que às vezes se sobrepõem a áreas linguísticas. A gente está, em outras palavras, ela está falando de uma enorme língua artificial que está se constituindo, né? Alguns alcançaram proporções continentais, né? Todo o projeto internacional de circulação de dados pela via da teoria universalista da circulação de fichas catalográficas do Paulo Oettler, né? Pode-se prever que, com ou sem padronização de registros,
ou terá em um tempo que não, ou teremos, né, um tempo que não será muito distante, a possibilidade de orientar internacionalmente os buscadores de documento, né, ou qualquer tipo de pesquisadores, aqui seria o chercheur do francês, diretórios internacionais e guias especializados já estão participando dessa orientação global. A Suzanne Brillet, assim como o T, vão, desde o primeiro momento, estabelecer não só croquis mentais puros, diria Kant, mas uma visão de praxis, de atuação direta. O Otley entrando em salas, entrando em instituições, a Suzanne Brillet também, fazendo reuniões intensas para transformar esses esquemas em praxis de atuação direta de circulação de dados no campo, né? Então, o esquema em Otley, ele vai ter diferentes momentos em que ele vai utilizar os significante, a palavra esquema, o que não necessariamente é a discussão sobre esquema na escola esquematológica de Robert Estival e nem nas relações com o minema de Nicolas Rubalcini, né? Mas em outros momentos ele vai diretamente, porque, por exemplo, os elementos do livro ele vai chamar de esquemas. Isso tem uma relação com a noção de esquema visual, do schema, e não do scheme, né? Mas ele vai para muito além, numa relação que não necessariamente é schema e não necessariamente é schema, que está justamente nessa provocação nossa, dentro da simbólica, do complexo, dessa fronteira que não tem lado claro, né? Que está ligado, por exemplo, à noção de notação universal. Mas essa notação universal lembra um pouco, talvez, né, uma intuição pura. Não, essa notação universal é a construção coletiva, inclusive pela via da diplomacia internacional, né, acordos bi- e multilaterais no mundo para que essa notação universal possa ser construída a partir das mais diferentes realidades e permita o fluxo de conhecimento, porque sem esses esquemas o conhecimento não flui, né? E, ao mesmo tempo, ele menciona diretamente essa questão das imagens intelectuais que são centrais para fundar, por exemplo, elementos visuais extremamente empíricos, objetivos ali, para resolver algum problema, como os elementos do livro. Exemplo, uma anotação dentro do livro, uma vírgula, uma palavra, uma imagem, né? Um próprio esquema no sentido visual, né? Um gráfico, uma tabela, um quadro, né? Mas, ao mesmo tempo, estabelecer notações universais, né? O pensamento que se concebe compartilhando dados do mundo todo e busca essas notações, né? Então, Paul Otley chama a atenção. Agora a gente está diretamente numa lecture aqui do tratado, do Traité de Documentation, para a marcha progressiva de construção de uma língua esquemática comum, a langue schematique, né? Que seria, isso é diretamente retirada do Otley, né, que consiste em encontrar uma expressão diagramática da exposição de todas as ideias, de obter um acordo coletivo dos esquemas, de fazer o esquema coletivo, que o esquema coletivo indique um trabalho novo, né? Essa citação, pessoal, presente as páginas 7, 9 e 80, ela é mais uma passagem que sintetiza o nosso curso para mim. Né? Esse momento em que o Otley esclarece isso está vinculado a uma experiência de influência dele do Nicolas Rubalchin e de toda a futura escola esquematológica que vai estabelecer a noção de esquema como central para a nossa epistemologia. Né? Então, ao mesmo tempo, eu falara da influência de Rubalchin, né, em Otley, falamos ontem que Otley leu, inclusive utiliza a construção epistemológica para estabelecer o campo do qual ele participa, né, oriunda da obra de Gabriel Penhot. E aí, nesse exercício de uma espécie de arqueologia do esquema para chegar até a nossa anatomia aqui, arqueologia é o título lá do trabalho que eu publiquei nos anais da Rede Mussi, eu vou atrás de como era a noção de esquema em Gabriel Penhot. Por sua vez, o significante ele não aparece ali. Né? Não está presente no significante a noção, né, termo, né, em Gabriel Penhot, o termo esquema, né, apesar das 1.500 páginas escritas na obra clássica, de onde o Otley retira o conceito de biologia. Né? O schema e o scheme não estão ali. Tá? Estamos falando de 1802 e logo de uma obra produzida no século XVIII, não no XIX. Ela é publicada no século XIX, na sua abertura ali, em 1802, né?
Porém, existe uma noção muito forte em todo o pensamento de Benioff que se relaciona diretamente com a noção de esquema, né? O tableau, que, por sua vez, está conectado diretamente com o sistema bibliográfico. Sobrou um plural aqui, incorreto, né, de sistema bibliográfico ali, e também a noção de matriz. Então, isso tem muita relação com essa palestra que eu falei com vocês, que eu gravei e joguei fora, em áudio, da filósofa Olga Pombo, sobre a noção de matriz, ou as tabelas ou tableaus como o grande modelo simbólico de pensamento da modernidade, em contraposição à árvore na Idade Média e ao círculo na Antiguidade, né? Mas percebo, por exemplo, uma citação de Penhu na discussão sobre o uso de caracteres, mais uma vez a filosofia da escrita, impregnando-nos da simbólica, né? Por exemplo, em Cícero, Penhu destaca que tais questões podiam ser facilmente resolvidas por um tableau, né? Por um quadro. Esse quadro, ou síntese comparativa a partir de Cícero, na verdade, vai ser muito claramente colocado na obra por conta do conceito de sistema bibliográfico. Em 1802, o termo sistema não é só usado como adjetivado, explicado e demonstrado na sua prática. Como é que esses sistemas intervêm na realidade, né? E aí eu tenho um trabalho específico discutindo isso, os sistemas bibliográficos em Gabriel Penhu, como que ele articulava isso. A gente está falando, então, de um autor que está produzindo no século XVIII, se referindo ao XVII e XVI, e que tem uma clareza muito grande do papel desses sistemas no mundo. Então, se eu não me engano, a gente colocou aqui alguns esquemas. Esse aqui é o clássico, na verdade, acho que eu deixei só esse, que é o tableau sinótico, ou nada mais do que o quadro sintético da bibliologia, que traz para a gente o nosso currículo, né? Como que o nosso campo foi fundado? Qual é o primeiro currículo do nosso campo? Esse aqui é um dos potenciais, né? Não necessariamente é o primeiro, mas eu estou falando de 1802, né? Então, ele vai demonstrar quais são as disciplinas da bibliologia, como ela se relaciona com os demais campos, né? E através de um modelo de tableau, do modelo de esquematização do real, né? Esse não é o único modelo, aquele usou o modelo lista, há modelos diferentes, o modelo hierárquico, o modelo de distribuição de cadeias, né? Várias formas de visualização das ideias que estão presentes na modernidade, o Gabriel Penhu vai utilizando e não criando. Ele vai demonstrando como que isso já é usado em instituições ditas futuramente informacionais, em bibliotecas, para sintetizar o real e permitir com que o conhecimento avance, não no sentido necessariamente de transmissão, mas como eu vou compartilhar as ideias de conhecimento diferentes se não existem esquemas desses conhecimentos, né? Então, ele vai apontando para isso. Esses sistemas, né, eles vão depois ser a base das estruturas de organização bibliográfica de bibliotecas, né? Deixa eu avançar aqui. Então, esse é o tomo 1. Agora o meu mouse está dando umas travadas. Deixa eu verificar aqui se eu perdi algum tableau específico aqui. Não perdi, né? E aí, como prometido, eu falava com vocês da nossa preocupação em olhar para essa experiência estética do Estival e da Escola Biológica. Esse aí é o famoso quadro, né? Às vezes, se vocês me descobrirem algum avatar desses aí, eu posso ser uma das pessoas por trás de um avatar de perfil, porque eu uso isso aí de vez em quando, em algum outro canal na web, que é a medalha ou a bibliologia, que é o quadro que presente lá na parede da Maison de L'Écrit, Casa da Escrita, em Noyer-sur-Seine, e que, por sua vez, é reproduzido de várias formas. Ele não tem só ele tem essa figuração, né, essa simbologia na sua construção. Cada item ali é um item que representa um elemento da construção epistemológica do nosso campo, né? Então, existe um número específico um artigo específico da chamatização que vai explicando a presença de cada um desses signos para fundar toda essa simbologia e explicar o que nós somos. E é nesse sentido que eu falar a vocês, olha, o que a gente tem aqui, o Estival me mostrando, você está lendo a teoria geral do nosso campo, a nossa epistemologia, ao olhar para
esse quadro. Você está lendo a bibliologia, assim como Gabriel Penhot nos legou, e, claro, chegando até o nosso desenvolvimento, o modo como nós nos apropriamos, né, da realidade. Isso não tem uma separação sumária, né, entre conhecimento, seja ele metafísico, seja ele ideal, seja ele social, e praxis estética, né? Então, nem a estética nem o conhecimento são metafísicos nem ideais, né? E aí vamos tentar mergulhar um pouquinho hoje no labirinto rubalcaniano, que eu chamaria aqui como uma provocação para a gente, por conta de um dos conceitos mais usados na obra de Nicolas Rubalcini, o labirinto das excitações, né, ou as teses rubalcanianas. Lembrando que eu utilizo, pessoal, a grafia francesa, a grafia, na verdade, francófona, né, Rubalcini, por conta da edição que nós temos, mas não puramente com uma relação de normalização, né? Eu fui questionado no México por isso. Tem um artigo meu sobre o Rubalcini, discutindo o conceito de intencionalidade, na verdade, um capítulo publicado numa coletânea do professor Miguel Ángel Rendon Rojas, né? E o Miguel fez mestrado e doutorado na Rússia. Aí ele imediatamente questionou o meu uso da versão da transliteração francófona e por que você não faz a transliteração portuguesa ou me permite fazer a transliteração para o castelhano? Eu falei, não tem o menor problema, mas a nossa fonte é francesa, até porque ele publicou em francês essa obra, e ele lá foi transliterado, né? A fonte que nós temos é a reimpressão de 98, né? Mas, em geral, a gente vai encontrar na literatura internacional, por conta da língua inglesa, né? O RU apenas Rubaquin, sem o E no final, né? Sendo Rubaquin, né? Em francês seria Rubacan, e por isso esse uso da expressão na transliteração francófona, né? A ideia, então, é fazer uma lecture direta de algumas fontes já repertoriadas, inclusive no texto que o Cláudio disse que passou para vocês, o texto de 2019, no mergulho mais metodológico que eu fiz por conta dessa potencial afirmação, né, a afirmação de uma potencial configuração epistemológica do campo, tendo o Rubalcini como a grande sede metodológica, né, que o Estivado fala do Rubalcini, e, ao mesmo tempo, alguns debates sobre o que influenciou o Rubalcini. E esse é um elemento para a gente muito sério, né? A lista de citações do Rubalcini é muito grande, pouco conhecida no nosso campo, né? Muitas oriundas do nascimento, né, ali do movimento de construção do que a gente vai chamar de psicologia. Então, pouquíssimo lida, ou zero, né, de leituras, de boa parte das citações, e isso é um manancial de estudo também fantástico. Falamos já em outro momento com uma experiência na UFG, né, com a Cristina Ortega, o próprio Cláudio, né, e a gente reporta novamente, né. Então, podemos ver, portanto, que o papel decisivo, as reservas de excitações acumuladas pelo sujeito durante sua existência desempenham no processo de percepção. Tá? Então, a gente vai ter aqui um vocabulário muito próximo da psicologia e trazendo para a relação que eu explorei em outros trabalhos, da sociologia rubalcaniana, né, para uma questão de psicologia social, a luta, até chegar numa teoria crítica, né, que também pode ser identificada, por exemplo, parte da leitura de Helena Savova, né, búlgara, que também é uma intérprete do pensamento de Nicolas Rubalcini, e autora e partícipe da Associação Internacional de Bibliologia, essa associação que publicou, reimprimiu o Rubalcini em francês, né? Então, o conceito de excitação vai ser muito forte no pensamento rubalcaniano, conectado diretamente com o modo como nós somos atingidos, talvez uma das noções mais aplicáveis hoje a uma tradução epistêmica seria a afecção, né? O mundo como nós somos afetados, o modo como nós somos afetados pelo mundo externo, né? O termo excitação em Rubalcini vai ser aproximado disso na minha interpretação. Ainda que, se a gente pegar só uma leitura epistemológica, não no nosso campo, mas da psicologia, né? E o Cláudio pode nos dar muitas aulas aí, a excitação pode nos levar a N outras possibilidades interpretativas para complementar esse nosso exercício hermenêutico aqui, né? Então, existe na discussão de Rubalcini, a partir ali da página 100, um elemento do volume 1, um elemento interessantíssimo, que é essa relação entre a percepção e o minema,
como um substrato da memória, mas não a memória como algo ligado a um passado idílico ou a nossa relação com a noção de saudade, ou a simples retenção de elementos, né? A percepção, ela é excitada, né? Ela é um processo de mão dupla, ela não está desconectada com a sensação, com a capacidade sensitiva humana e o mundo exterior, e nós temos um receptáculo, um modo de receber esse mundo material que também ele não é puro. Não estamos no terreno kantiano aqui. Então, o Rubalcini vai falar de uma espécie de materialidade da memória, e isso é muito aplicado no pensamento opletiano e na escola esquematológica, né? A partir de uma visão de organicidade, mas não no sentido de organização pela organização, no sentido orgânico mesmo, né? E vai buscar ali, a partir de uma literatura psicológica da época, né? Um vocabulário, um glossário, noções aproximadas para explicar o que seria esse minema, até chegar a uma definição que nós vamos colocar aqui, como a noção de engramme, né? Engrammé, né? Em francês, que reporta-nos diretamente a visão gramatológica que a gente mencionara aqui do Jacques Derrida, e que é muito presente no Paulo Klee. Né? Mais uma vez, o que é grama, não sei se a gente conceituou pontualmente na aula de ontem, né? A gente está falando nada mais aqui do que o traço, né? O registro, que é a base da filosofia da escrita. Né? O primeiro elemento registrado em algum espaço-tempo, né? Na verdade, o registro é no espaço e acontecido, né? Ocorrido no tempo e pelo tempo transmitido. Aqui já uma outra noção de transmissão, né? Ou ekphorie, né? Ou que vai ser depois explorado, aí depois a gente pode debater um pouquinho, mas eu não estudei diretamente. Isso está presente no debate do glossário psicológico, entre aspas, que é base do pensamento rubalciniano, né? O fato é que esses dois termos, por exemplo, são termos que ele busca para tentar entender o que é o minema e explicar como que ele se aplica à teoria bibliológica e ao estudo dos leitores e da leitura, né? Então, outra parte aqui de lecture, né, retirando diretamente essa construção dessas páginas em que ele debate o minema, né? Então, aqui é a versão original para vocês terem acesso aí com a apresentação que eu compartilho a partir do nosso curso, né? A doutrina do minema é baseada no fato de que todos os processos e atividades que já ocorreram pelo menos uma vez na matéria orgânica, por exemplo, nos nervos, músculos, até mesmo nas células do organismo, deixam rastros em sua passagem. Isso resulta em uma predisposição para a ação subsequente, que é essa relação direta entre Shem e Shema, né, e o processo de excitação provocando os Shems, a nossa capacidade de produção de esquemas mentais e de resolução de questões materiais no mundo por conta das ações esquemáticas que a mente realiza na sua interação, né, comum, né? E aí, um elemento direto que é retirado de Auguste Forel, né, um psicólogo ligado, por exemplo, ao hipnotismo, né? Ele é citado, deu uma fonte, depois o Cláudio ou quem de vocês trabalhar com essas fontes pode comentar para a gente, de onde Rubalcini retira de fato, menciona, né, a melhor síntese para definir o minema, né, e a sua relação com o potencial simbólico do nosso campo, né, está ali na página 104. Né? Vamos aqui a uma tentativa de tradução. Então, esse minema ele representa uma faculdade inerente à substância viva, preservar como tal, em suas conexões íntimas, os complexos de excitações vindos do mundo exterior. Né? Vamos parar por aqui. Essa relação de conexão íntima, ela me remete objetivamente, desde o primeiro contato, com aquele mergulho, exercício que nós fizemos ontem, da noção de uma estrutura da teoria analógica na concepção do nosso campo e em vários elementos da sociedade, do ser humano, enfim.
né? A analogia nada mais é do que o princípio de conexões, né? O que o Emanuel Tesauro buscava com seu índice categórico é provar que, através de uma metodologia das categorias aristotélicas, nós conseguiríamos chegar, categorias elas aplicadas no mundo não puro, né? Eu estou falando de uma figura anterior a Kant, mas que já, entre aspas, né, pensara nessas conexões já com o mundo material, que é o Tesauro, né? E essas conexões, elas estavam conectadas a um conjunto de, usando o vocabulário rubalcaniano, de excitações que permitiam descobrir novos conhecimentos. Na verdade, se a gente acreditar que conhecimento é criado, né, ali estaria um modelo de criação, né, o modelo do índice categórico, pela via dos esquemas que as linguagens permitiriam, né? Então, esses esquemas, por sua vez, são vindos do mundo exterior e a gente poderia usar já no sentido pós-estruturalista, né, são socialmente construídos ou culturalmente conjugados e dinamizados no cotidiano, né? O termo irriter, o irritar mesmo, no sentido de provocar e de causar reação, ele é muito usado no vocabulário do Rubalcini, né? Então, dando sequência aqui à nossa lectio, irritar essa substância viva, o sujeito, a mente, né? E se imprimir nela. Olha o metaforismo do livro, que na verdade é a metaforologia da tábua rasa, aí presente na forma de engramas, o engrame, né? Ou o traço reafirmado, né? O gramê é o traço, o engrama é o traço do traço, ou não no sentido do metagrama, mas o traço reafirmado, encapuçar, capuz por o capuz, né? Usar o traço pelo traço, né? De complexos de energia latente, faltou o aí, né? Outro elemento interessantíssimo, a noção de energia é muito cara ao final do século XIX e muito presente em diferentes epistemologias das ciências humanas e sociais. Se a gente fizer um recorte só sobre o conceito de energia no Tratado de Documentação do Paulo Freire, a gente vai ver inúmeras formas de apropriação desse conceito, né? E ele aqui é marcado, então, como uma forma, energia latente, uma energia de produção de esquemas, né, e de aplicação deles. Então, para reativá-las, ao mesmo tempo que as combina novamente pelos fenômenos de ecforia, com a ajuda de um entorno parcial ou enfraquecido de irritações semelhantes, né, que vão se multiplicando, né? Esses fenômenos de ecforia eu não investiguei, é um elemento interessante aí também para debater, mas isso está descrito em passagens específicas desse entorno das páginas 90 e páginas 100 do volume 1 da Introdução à Bibliopsicologia, a gente pode debater aqui também, né? Podemos até retornar à obra para alguma discussão, né? E aí, eu vou diretamente à literatura consultada do Rubalcini até o ano de 2020, né, que foi base dessa doxografia que a gente vem produzindo no SLib do grupo de pesquisa, para a gente contornar, então, o pensamento dele, né? Eu queria ir diretamente, chegar no ápice do debate sobre Minema e a sua influência, e olhar um pouquinho esse entorno do modo como a noção de Minema e dentro de uma interpretação sobre a simbólica presente no Rubalcini, nos levaria para o debate do nosso campo e as influências dele ali, né? Então, Oriembal, pessoal, a expressão aqui usada, eu já usei uma publicação e gostaria de ministrar um curso só sobre o Rubalcini, dentro dos 10 anos aqui do SLib, né, chamado O Canto de Oriembal, seria a cidade onde ele teria nascido, a partir da doxografia de Helena Savova, a pesquisadora búlgara que eu comentara com vocês, né? Então, para mim, a gente tem como a leitura esquematológica, a leitura psicossocial, a leitura da leitura, do conceito de leitura, né? A leitura epistemológica, a leitura da teoria crítica, todas as leituras possíveis em Nicolas Rubalcini, né? A leitura que o Estival fez de um epistemólogo fundador do nosso campo, ou de um metodólogo fundador do nosso campo, né? Isso tudo, para mim, seria emanado do canto de Oriembal, da terra do pensamento de Rubalcini, né? Então, a bibliografia, ela trabalha nos silêncios das bibliotecas, e a bibliopsicologia trabalha no meio da rua, de uma vida ativa em seu centro, ou seja, a visão de Rubalcini de que
quando ele está em torno de ele, leitor de vários psicólogos do seu tempo, e mergulhando numa tentativa de interpretar o que é o minema e como os processos de esquematização mental se estabelecem, ele nunca está vendo isso a partir de um mentalismo isolado, de um mundo numênico, de um exercício de cognitivismo apartado dos acontecimentos do mundo material. Muito pelo contrário, ele já antevê parte que vai aparecer numa crítica muito frágil da documentação ao cognitivismo nos anos 1990, a documentação criticando a produção de imagens inócuas, tem um clássico artigo do Bernard Frohman chamado Poder das Imagens, em que ele estabelece uma enorme crítica a uma visão fechada e neopositivista do cognitivismo aplicado à inteligência artificial no nosso campo, e por sua vez o Balkiny já tinha feito essa crítica, pela via da compreensão de como o leitor processava informação, entre aspas, ele não vai usar o termo processamento, mas vai usar muito o termo processos. E isto já o coloca numa reflexão de uma cognição situada para uma cognição social e o modo como nós estabelecemos esses esquemas a partir do processo de excitação do mundo material. Eu não comentei, mas assim, conversar com o Robert Estival, a experiência de 2014, os registros, e pensar na possibilidade de interpretação, produção de estudos sobre o conceito de excitação no nosso campo, olhando toda a história da escola esquematológica, das pinturas, do esquematismo estético por ele próprio, é impressionante como que a gente tem conexões interessantes de se fazer, porque a arte, no sentido de Emanuele Tesauro, de toda a simbólica de onde está o barroco de Emanuele Tesauro, a arte nada mais é do que a nossa capacidade de chegar na agudeza de modo direto, sem mediação, o imediato objetivo. Então, estudando os trabalhos de Otlé de 1911 a 1920, então, o diálogo de Rubalcini com Otlé, ele é fundamental para esse processo. Falamos ontem, o Rubalcini dedica a Otlé o seu livro, faz necessário reconhecer que este paciente delicado, explorador das riquezas livrescas acumuladas pela humanidade, busca desde muito tempo elevar a biografia ao nível da bibliologia, ou seja, de fato, reconstituir o projeto lá das 1.500 páginas do Gabriel Penhou, em 1802, e os seus sistemas bibliográficos repertoriados. Então, a psicologia e as atividades do espírito, ou psicologia bibliológica, no advogado belga, é direto em sua afirmação, ou seja, a relação de Rubalcini com Otlé, dentro do clássico de Otlé. Um novo capítulo se abre na bibliologia, segundo o discurso otletiano, agora é Otlé olhando para Rubalcini, e este é representado pela psicologia biológica fundada pelo Nicolas Rubalcini. Ou seja, a visão de um é, ao mesmo tempo, o diálogo que eu teço no artigo de 2019, essa visão de um é, ao mesmo tempo, a dobradinha com a visão de outro. Eles vão se admirando, refletindo o pensamento de um e de outro e co-influenciando. É nesse sentido, pela via da pesquisa bibliográfica e documental, que eu discordo de Estival de que o Rubalcini é a grande influência de Otlé. Na verdade, não é possível definir quem influenciou mais quem, e se teve, de fato, uma influência somente de uma mão, de uma via, de Rubalcini para Otlé. Então, passando por algumas outras fontes, de Otlé para Rubalcini, de Rubalcini para o nosso pensamento, o estudo das relações mentais entre os autores e os livros, via intermediação dos livros, um estudo do livro considerado como uma cristalização das ideias, os sentimentos provocados pelo livro, uma cristalização que, a seu modo, vai influenciar essa outra cristalização mais sensível e suscetível de transformação do usuário do livro. Lendo essa menção de Otlé, que explica o que é a obra metodológica de Nicolas Rubalcini, a gente corre um risco imenso de pensar no Rubalcini praticamente como um positivista analista mental das reações dos livros na condição do metodológico de construção do nosso campo. Por que, por um lado, isso não é tão radicalmente passível de interpretação? Porque
De fato, em mais de um momento, dentro de toda a preocupação da sombra para o bem e para o mal, a sombra fresca e a sombra perigosa do positivismo no final do século XIX, né, o Rubalcini buscava uma ciência desses minemas. E para falar em ciência naquela época, você precisaria fazer um reportar-se direto à física, centralmente, mas também à biologia e à química, né, o avanço das chamadas ciências duras no iluminismo, né, ou ciências naturais. Então, de fato, em parte, o estudo rubalciniano é muito positivista, muito vinculado a isso, mas quando você concebe toda a obra e, principalmente, essa doxografia, o número de comentários sobre comentados, né, sobre figuras consultadas e citadas pelo Rubalcini, e a sua visão de intencionalidade política, do porquê ele estava estudando essa relação com os livros de leitores, a gente vai ter essas possibilidades de reflexão epistemológica aqui comentadas, né, a psicologia social, a teoria crítica e muitas outras para nossa reflexão aqui, né? Então, outro elemento, outra passagem de Otlet, explorando o pensamento de Rubalcini, né? A bibliopsicologia formulou sua tese fundamental da seguinte maneira: o livro existe senão em função do leitor, ou seja, tudo que não foi percebido pelo leitor não existe para ele. O conteúdo do livro, a parte do leitor, não existe, pois para cada leitor tomado isoladamente está a posição das citações produzidas pelo livro sobre a alma do leitor. Segue-se que, para estudar o livro, é essencial estudar seus leitores e suas qualidades fisiológicas, psicológicas, antropológicas, étnicas, sociais e por aí vai. É curioso, e eu sempre faço essa provocação em sala, eu escutar gente nos anos 90 falar que a gente ainda não tinha uma estrutura de preocupação com o sujeito no mundo social, com o usuário, com o leitor, como parte de um complexo cultural. Na verdade, o Nicolau Rubalcini não só assim aponta, né, entre final dos anos 1890 e as 3 primeiras décadas do século XX, como pratica, né, e por isso vai ser expulso da Rússia, como comentado no traço biográfico falado ontem, né? Um outro elemento importante aqui, que a gente fazer um salto perigoso, mas ao mesmo tempo necessário diante da afirmação do que Otlet, leitor de Rubalcini, nos diz, né? Essa posição de que o livro não existe, ela é muito de vanguarda pragmática e neopragmática, ou de uma grande provocação da pragmática para toda a filosofia, ou redução da filosofia ao estudo da linguagem, né? A concepção de que toda a existência das coisas não se dá mais pelo mundo do consciente, mas pelo mundo do acesso da linguagem a ela, né? Isso é filosofia pragmática na veia, e toda a estrutura semiótica que está. Quando o Humberto Eco retoma Beda, o Venerável, retoma Emanuele Tesauro e outros clássicos ocultos, né, da semiótica, na verdade a concepção toda está vinculada à noção de uso do real, né? O real sem uso, né? A noção de areia. Areia existe ou não? Não. A areia só vai existir para quem concebeu o termo areia para dar um uso à noção de areia. E aí voltamos para o nosso ponto aqui, o símbolo entre o schema e o schema, entre o esquema mental e o esquema material, ele só se concebe justamente porque ele é a forma de concepção do mundo, né? Não existe o conceito de símbolo, existe o seu uso e a sua aplicação. Não existe a intuição mental pura, kantiana, como não existe em si, reflexão kantiana, podemos retomá-lo, o ideal de representação iconográfica de um determinado esquema. Isso tudo faz parte de uma construção social que simplesmente não existe se não tiver uso, né? É um debate, como disse, radical da filosofia da linguagem, mas que está presente no debate rubalciniano também, apesar do seu positivismo, né? Então, Rubalcini tem uma máxima, isso está em alguma das epígrafes do texto de 2019, né? O que significa a expressão transformar as fichas bibliográficas em fenômenos bibliopsicológicos, né? Questionando Rubalcini, eu diria que, na verdade, ele antecipara a visão muito clara de que as fichas catalográficas, elas eram fenômenos bibliopsicológicos. A questão é saber de quais fenômenos eram esses, e ele os investigava e queria dar um sentido para esse enorme fenômeno de compartilhamento. Então, é como se, numa ousada interpretação sobre o que ocorre na década de 2010, o Rubalcini dissesse, olha, esses metadados aí, eles podem representar
o grande manancial que a gente tem de compreender a humanidade, porque a gente está circulando fichas catalográficas, ou seja, metadados que refletem representações mentais, que não são isoladas do mundo material, né, de todas as sociedades. Estamos falando de livros compartilhados por metadados de livros compartilhados por Otlé para o mundo todo através do Instituto Internacional de Bibliografia, né? Por sua vez, isso pode ser usado para o mal, né? Imaginemos uma sociedade onde todo mundo tem seus metadados roubados, compartilhados. Imagina a privacidade e a intimidade dessas pessoas e o modo como você pode tomar decisões a partir desses metadados. Imagina uma sociedade em que produzir-se-á metadados a partir da íris, a partir da digital, a partir de identificação facial. Né? Isso tudo vai virando metadado para tomar as decisões. O que bibliopsicologicamente isso concebe? Imagine uma biopolítica no sentido de um futuro filósofo que vai chamar Foucault, né, nessa relação. Né? Então, são pessoas, são sujeitos que produzem descritores da realidade, do real, produzem esquemas. Esses esquemas vão se tornando esquemas de esquemas de esquemas, no vocabulário de Suzanne Boyer, né, do princípio monográfico, presente já no Otlé, né, que se multiplicam, cada uma dessas fichas é uma nova realidade material, um novo esquema de mundo, que, por sua vez, podem ser usadas para soluções como uma crise sanitária ou para o mal, né, para um holocausto. Né? Pois bem, outros comentários aqui, aí o Otlé vai fazer um percurso, isso está no debate que eu revisei, quais seriam as grandes estruturas de leis do pensamento rubalcaniano, né? Então, a primeira, como apontado, o recurso ao Humboldt, com o diálogo com... Deixa eu pegar já a tradução aqui em português e tentar avançar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu cheguei até ela ou se eu deixei aqui na íntegra, se deu tempo, né? Não, nesse caso eu não tenho a tradução, vamos diretamente aqui. Mas eu tenho ela, só não veio para a apresentação, né? Então, o Humboldt e Potbenia, a palavra, já está aqui, perdão, gente, né? A palavra é um excitador e não um transmissor do pensamento, né? Então, há uma própria crítica direta pela via do Humboldt que o Rubalcini utiliza, né? Dessa noção de excitação versus transmissão. O livro produz o efeito máximo sobre o leitor na lei de Hennequin, cuja organização psíquica é a mais análoga, semelhante, aproximada daquela do autor. Sempre pensem na noção de livro com uma noção do biblion, de todo e qualquer registro, ou simplesmente como sinônimo de gramé. O Otlé utiliza isso, o Otlé menciona isso. Né? Está falando de traço, livro aqui é traço, não é códice vegetal, e também é. Na verdade, o códice vegetal é a proporção áurea, né? É o traço mágico que a modernidade vai ter como sua estrutura máxima de comunicação. Tá? A modernidade clássica. A raça, a civilização, o meio e o momento da história determinam a mentalidade dos leitores. Eu chamo aqui de civilização tanto no sentido de lembrar da crítica do que era o conceito de raça nessa época e do que gerou, né, pseudociências constituídas, aqui se tratando da lei de Taine, né, mas ao mesmo tempo pensando que há uma noção de civilização ampla que é igualmente problemática, né, vinculada à própria adjetivação, essa predicação dessa lei, né, que é a noção de meio e momento, ou seja, um conceito estruturalmente pragmático, que já é muito tardio em relação à obra do Rubalcini, que é o conceito de contexto, né, onde as teorias se constituem. Claro que isso não é tardio em relação ao avanço da teoria crítica marxiana, que já estabelecera tal. Né? A lei de Semon, né, a compreensão do livro é uma função da mentalidade do leitor, isto é, da totalidade de engrames, né, o grama engramado, né, o traço sob o traço, né, formados nele pela mineme. Né? Aí há uma variação do mineme com A e com E, que eu não debato aqui, mas é outro percurso para ser estudado na obra rubalcaniana. Né? Porque o Otlé utiliza o mineme. Né? E a lei de Metz, né? A economia de tempo e das forças do leitor aumenta à medida em que o livro se aproxima do leitor, né? E, ao mesmo tempo, no debate otletiano desse contexto, à medida em que o livro se torna esquema, né? Esquemas mentais e
seu vínculo de compartilhamento, né? Então, o conceito central para o desenvolvimento da metodologia bibliopsicológica é a MINEM, segundo essa leitura tetiana. A capacidade do livro influir no leitor está ligada à sua individualidade, representada pela MINEM. Segundo Rubalcini, foi o professor Semon responsável pela introdução do termo, ainda que depois ele vai explorar até chegar no psicólogo mencionado atrás, né, o Augusto. Trata-se de uma noção que representa a memória orgânica hereditária da espécie, a memória individual, capaz de adquirir, de conservar enganos, ou seja, as mudanças da matéria orgânica. A materialidade da memória está em questão e não uma intuição pura, uma relação de distanciamento com o real socialmente constituído, né? Então, não estamos falando aqui nem do real concebido como objeto do observador, nem como real metafísico da antiguidade. Então, essa MINEM, ela é, pois, a totalidade de enganos, ela não é composta apenas por conhecimentos, ideias, mas também por emoções, sentimentos, desejos, reservas de consciência e de subconsciência. O livro representa, pois, um conjunto de percepções constituídas inicialmente pelo MINEM. Lembrando, mais uma vez, aí eu pego a citação, eu utilizo esse diálogo hipotético na tese. Mais uma vez, o que a gente está falando quando fala em livro aqui? O Mallarmé havia concebido, né, a hipótese mallarmaica de que tudo que existe vai cair dentro de um livro. O livro é toda essa enciclopédia de traços que vão se constituindo no tempo e espaço. E a percepção, a construção da vegetalidade, como da digitalidade do livro, são só percursos de passagem de suporte, né, e não a sua condição, né? Nessa visão aqui, pessoal, a gente está trabalhando com MINEM e MINEMA sem distinção na interpretação tetiana e no texto original de Rubalcini que nós temos acesso, né? Então, nós vamos diretamente ao grande objeto de estudo do ponto de vista empírico, né, de uma sociologia rubalciniana, que é o leitor, né, o sujeito da pesquisa dele, e temos o foco deixa eu tentar chegar até o leitor propriamente dito aqui, para a gente já ir para a tradução que vai ficar com vocês. Um leitor pode ter em conta o tipo de sua memória durante o processo de leitura e examinando as projeções, isto é, as memórias dos livros que ele leu uma vez, ou seja, uma espécie de mediação sociotécnica aqui. No primeiro caso, é suficiente que ele pegue um certo número de livros ou artigos escritos de maneira mais simples e compreensível, apresentando o mesmo interesse ou a mesma falta de interesse ou de dimensões praticamente similares, mas exigindo a memória das figuras. O outro, as imagens do terceiro, o raciocínio, assim por diante. Então, em mais de um momento, o Rubalcini vai fazendo uma espécie de ciranda com a relação de um possível individualismo, muito criticado nos estudos contemporâneos de leitura, né, uma sensação de contato quase que transcendental entre eu e uma obra, isolada no tempo, seja ela no suporte digital, né, uma pintura, mas, ao mesmo tempo, uma relação muito forte dos esquemas que se formam entre os outros elementos mnemônicos presentes na construção social da minha mente e a minha capacidade lógica, a capacidade de raciocínio, num espectro aí do trivium, de fato, conferir significados de certa objetividade àquilo que eu leio diante dos olhos, né? Então, tendo lido comparativamente uma série de livros assim escolhidos, o leitor inevitavelmente fará uma ideia geral bastante clara de sua faculdade de retenção, a duração da conservação e a rapidez da reprodução das citações psicológicas determinadas nele por esses livros e artigos de diferentes tipos, né? Isso se aplica hoje a todo o exercício já de uma origem, talvez já a caminho da esquizofrenia absoluta, de acesso a tweets, a memes, a mensagens de redes sociais, né, que nós temos, que é a dificuldade nossa justamente de conservar, reproduzir e organizar, ordenar essas ideias dentro do nosso processo mental, né? Pessoal, caminhando então para o nosso registro de término, se eu não me engano, a gente está a caminho, deixa eu ver a quantidade de slides aqui exatamente, das tópicas da aula de ontem e de hoje, né? Indaga o teórico russo para a gente, né, o que temos mais facilmente, os fatos cotidianos da leitura ou o percurso dos raciocínios, né? Essa é uma pergunta trivium, como eu já disse para vocês, aqui a gente estaria entre a retórica e a lógica com a gramática no intervalo aqui, né, entre o fato contido da leitura e o percurso dos raciocínios. Essa é uma pergunta de problema de pesquisa que o Rubalcini se faz, né, e se fez tentando entender a circulação de leitores
dentro das bibliotecas. É o percurso que ele desenvolveu na sua trajetória, né? E caminhando, então, para o nosso agradecimento, tem mais algum registro aqui sobre os leitores, desde ser leitores dedicados essencialmente ao cúmulo de fatos, como aqueles reproduzidos diários e semanários. Assim, existem leitores capazes de reter todos os tipos de classificações, permitindo-os, pois, com facilidade, sistematizar o material acumulado em sua MNEME. Lembrando que essa retenção de todos os tipos de classificações seria a capacidade de criar esquemas sobre esquemas, né? Basicamente é um exercício pedagógico que a retórica já o fazia na antiguidade, com forma central, por exemplo, ensinar a própria lógica, né? Platão o fizera muito. Esses leitores guardam principalmente categorias, esses últimos, né, visuais, auditivas e verbais. Esses são os leitores com uma dada memória lógica, o que é ao mesmo tempo curioso ele afirmar, porque essa memória é uma memória trivial, né? Ela não concebe apenas a lógica, mas uma estrutura de retórica e gramática. Porém, se a gente assim estabelecer só com a visão da frase final do Rubalcini, e a gente pega alguns testes, eu tive a oportunidade de fazer alguns, né, do antigo coeficiente de inteligência e outros testes correlatos vinculados à tentativa de demarcação do que é inteligência humana, eles se estruturam de fato numa memória lógica, né? Depois o Cláudio pode mergulhar conosco um pouquinho nisso, nesse debate também, né? Colegas, então, nós estamos aí na Semana Mundial da Humanidade, que é a semana do massacre e dos assassinatos contínuos, né, que não param de seguir a Marielle. Passamos aí, nosso curso começou no dia 15, domingo, dia 14, nós completamos 3 anos sem a Marielle e tivemos homenagens, estamos tendo essa semana. Eu deixo essas duas aulas formais com vocês, com esse registro de homenagem e de procura por uma frase histórica do Nicolas Rubalcini, né, que a partir desse estudo dos minemas, a partir de uma reflexão sobre a possibilidade de justiça social pela via do potencial do leitor de transformar o mundo com seus esquemas mentais, que são fundamentalmente matéria de intervenção no mundo, né, nós teríamos o caminho de reumanização do humano, né? Nicolas Rubalcini diz isso na introdução à bibliopsicologia. Nós precisamos reumanizar a humanidade. Em 1922, né? A gente está completando ano que vem 100 anos dessa afirmação, pelo menos a afirmação bibliográfica na edição francesa primeira, né? Então eu acho que a Marielle nos convoca isso, né? A passagem da Marielle entre nós nos convoca essa reumanização da humanidade. O registro de agradecimento aqui mais uma vez ao Cláudio, que é o nosso retorno, o nosso esquema aqui de figuração do curso, né? Obrigado a vocês, ao IAT, ao FMG, e também o meu registro aqui de contato, né? Então, esse PowerPoint sem as referências, e depois eu vou mandar uma lista, o Cláudio me cobra. O Cláudio está na área. A Luciana está dizendo que ficou mudo para ela, né? Nós vamos caminhando, então, para o retorno. O Cláudio está sem áudio, pessoal. Então, eu não sei se o Cláudio vai entrar, né? Se ele não vai. Eu deixo, então, o espaço para a gente tirar algumas dúvidas. Né? Agora veio. Porque tinha desabilitado aqui essas conexões malucas, o Álvaro me reintroduziu. Cara, eu queria começar com um comentário, e eu acho que pode ser o início de um debate, já que você tem esse tempinho disponibilizou para a gente. Você tem como voltar, acho que 4 slides para trás? Eu justamente acabo de tirar os slides. Como é que eu volto rápido? Não, perfeito. Não precisa. Eu acho que eu descobri recuperar. Aqui, vamos ver. Aham. Se ele já está no ar, né, Álvaro? Mas vamos lá, vamos falando e eu vou tentando voltar. Uma das coisas que me chamou a atenção, e aí eu vim acompanhando essa parte toda quando você fala do Rubalcini, é que uma das coisas que eu discuti com as pessoas na primeira aula, que eu vou retomar amanhã, é justamente, o propósito desse nosso encontro de hoje é fazer a passagem do MNEME para o meme, né? Uhum. E quando
o Richard Dawkins, né, estava trabalhando a noção de gene egoísta, né, o que ele propõe? Ele propõe que, ao contrário do que a gente pensa quando pensa na evolução, né, que a evolução é a sobrevivência do mais apto, né, o que ele propõe, 3, ponto mais um, eu acho que é esse, deixa eu só ver aqui que eu anotei, só um minuto. É exatamente esse, deixa eu ver aqui, é esse mesmo. Deixa aí que eu vou voltar nele, por favor. É só porque eu estou com duas telas abertas aqui. E aí o que acontece? O Richard Dawkins, ele escreve no livro dele a provocação que ele põe, que mexe, né, e acaba criando o ultradarwinismo, né, que é aquela teoria que tenta pegar a visão do Darwin, que foi construída antes da descoberta do DNA, né? O Darwin descobre a evolução, mas ele não sabia em que suporte se dava essa transferência. Ele sabia que o Lamarck não estava certo. Hoje a gente sabe que tem experiências, quem lembra do Lamarck, a experiência dos feijões, né? O Lamarck postulava, das ervilhas, na realidade, que o ambiente influenciava a gente e a gente passava isso para a geração seguinte. Então a girafa é pescoçuda porque de tanto ele esticar o pescoço dela cresceu e ela passou para os descendentes. O Darwin percebeu que foi o contrário, que as girafas de pescoço mais comprido pegavam mais comida e por isso sobreviveram. Bom, então, o que a proposta revolucionária do Dawkins, e que acaba se comprovando por vários experimentos bastante verdadeira, é que, na realidade, eu não sou o mais apto que sobrevive. Eu sou um conjunto de genes que se juntou, né, e que, nessa lógica, né, nessa tentativa de encontrar formas de sobreviver, garantiu a minha sobrevivência. Então, eu sou quase que parasitado pelos genes. Então, eu sou o gene que deu certo, mas se o mundo tiver uma mudança ambiental, e a gente está vendo agora com a variante P1, né, o que está acontecendo, era um vírusinho safado, uma variação safada dos genes que não procriava muito, que não tinha muito, quer dizer, ele tinha algumas características, mas ele não competia com a primeira versão do Covid. Só que lá em Manaus, o que acontece? Todo mundo começou a sair para a rua porque estava imune, porque tinha ganhado a imunidade à versão anterior. Então, o que aconteceu? Essas variações genéticas desse vírus, que eram ele vírus porco qualquer desses aí, uma variação porca, quando todo mundo estava imune aos outros, a única capacidade que ele tinha era de atravessar o sistema imunológico melhor que os outros. Só que os outros vírus tinham mais capacidade. Aí o que aconteceu? Essa variante original já não conseguia escapar, então essa variante punga, como diz aqui no interior de Minas, o Gustavo sabe disso, essa variante ruim entra na jogada e começa a se disseminar, né? Começa a se disseminar loucamente. E aí o que acontece? Ela não só começa a se disseminar, como se aperfeiçoa. E aí, por quê? Vai encontrando um ambiente propício. Todo mundo que achava que estava garantido começa a pegar de novo e ela começa a mutar, cruzar com outros, e nesses cruzamentos ela ganha habilidade. Então, o que o Dawkins, a partir de coisas como essa, ele percebeu? Que o gene ele tem uma lógica interna, não é o gene, não é a gente que se reproduz, são os genes que se reproduzem a partir da gente. E observando a cultura, ele foi observar justamente isso que o Gustavo falou, essa competição, né, de informações, e como que essa competição de informações acaba gerando vitória de algumas ideias e a derrota de outras. E ele postula lá, pensando no conceito grego de mineme, né, só que ele chama de meme para facilitar, um equivalente do gene na cultura. Então seria essa menor unidade cultural, unidade discreta. E aí, aí eu voltando ao Rubakini, né, quando ele fala dessa citação, né, o que ele está descrevendo lá, na época que ele diz isso, no início do século XX, ele fala exatamente disso, de uma excitação neurológica que imprime informação na mente do indivíduo. Então, quando ele fala dessa excitação, literalmente ele está falando disso, de experiências orgânicas, né, físicas, mas também de experiências culturais, que, então, do mesmo jeito que eu adquiro habilidades, porque eu tenho potencial genético, elas são excitadas, eu adquiro habilidades mentais, né? Agora, quando eu escrevo um livro e passo ela para frente, ou quando eu conto uma
pseudociência, uma fake news, o que eu estou falando? Eu estou citando a pessoa na frente. E a habilidade, digamos assim, dessa informação de colar, de se juntar, de se reproduzir, encontrar um terreno fértil. Mais uma vez, o vírus, ele não vive no ambiente, ele precisa do hospedeiro, né? Quando uma informação encontra um bom hospedeiro, então uma mente lúcida, como é o Gustavo, por exemplo, que lê um livro, né, se excita com essa novidade, busca relações nas outras, e essa informação se constitui, se constela, né, e evolui, né, ele está passando o conhecimento para frente. Né, ao propor um artigo, ao fazer uma palestra, ao fazer um comentário numa reunião, ele passa uma informação estruturada para frente. Da mesma forma, a pseudociência, que é um saco de memes errados, mas ao encontrar um terreno fértil, onde não há conexões boas, ou há conexões ordinárias, né, semelhantes a ele, então com defeito, articulações defeituosas, e eu gesticulando para a câmera que está desligada. Então, essas articulações defeituosas, o que a gente tem? A gente passa para frente aquelas articulações que são feitas. Então, esse slide é fantástico, né? O que retemos mais facilmente? Fatos contidos na leitura ou percurso dos raciocínios? Depende. Se eu tenho raciocínios, né, construídos lá, e bem construídos, né, esse fato contido na leitura vai para lá. Agora, se eu não tenho esses raciocínios, né, esse fato contido na leitura, que na realidade é o raciocínio que já me chegou pregressamente, eu abraço a ele. Por isso que é tão importante a educação científica, a construção de... Quer dizer, são viagens, associações que eu fiz aqui ouvindo o Gustavo falar. Né? Por isso que é tão importante uma educação científica, uma formação científica, porque quando você forma uma base, as pessoas não se abraçam, né, a esses fatos superficiais, né, esses elementos, estou chamando de fato aqui, né, mas esses elementos de uma pobreza constitutiva, uma pobreza lógica, né, eles conseguem ir mais além. Mas eu não sei se faz sentido essa reflexão, Gustavo. Você está aí? Bom, eu acho que o Gustavo caiu. Ah, tá sim. Mas não abriu, o áudio não abriu. Tenta clicar no botãozinho de novo, Gustavo, vê se ele... Clique e desclica. Vou responder no chat só para provocar. Sim, senhor. Bom, mas então, enquanto o Gustavo vai tentando entrar... Ah, tá entrando. Fez sentido, Gustavo? Tem que clicar no botão e desclicar de novo. Você tá com áudio, só tem que clicar no botãozinho ali. Aí. Agora sim. É porque eu caí literalmente. A minha internet caiu e eu peguei o raciocínio, mas eu fui e voltei. Aí quando eu voltei, o botão de áudio não aparecia para mim. Agora ele apareceu. Mas eu acho que faz todo sentido, Cláudio. Existe todo esse manancial de conceitos vinculados à psicologia que está na fronteira aqui, que realmente são pouquíssimo explorados por nós. E, na verdade, muito mal explorados quando a gente teve um momento de avanço um pouco do debate de psicologia e psicologia social nos anos 80, segundo algumas datações, como o Rafael Capurro diz, né, no nosso campo. Né? Então, é muita coisa para debate aqui. Pois é, eu acho, inclusive, que isso pode dar um artigo. Podemos pensar no Enancib, um trabalho para apresentar lá no GT. Tá válido. Sim, sem dúvida. Eu acho que dá um trabalho interessante. A teoria das excitações na ciência da informação. Já está. Olha, muito bom. Já vou até anotar o título para a gente não esquecer. A teoria das excitações. Cláudio, colegas, eu não vi nenhuma pergunta aqui. E a nossa aula ela vai seguir o debate sobre a leitura. A gente vai falar mais um pouquinho de Rubalcini, algumas repetições aqui para vocês que já tiveram cerca de 4 horas aula, 5, né, com ontem e hoje.
Eu tenho combinado com o Cláudio para tentar acompanhar a finalização da disciplina. A gente vai finalizar na sexta, né, Cláudio? Uhum. E a gente vai dialogar, mas eu vou precisar pular lá para a sala. O canal é o canal do YouTube do IBICT, e eu vou subir esse canal para cá. Perfeito. Aí, porque, gente, senão, eu sei que... não sei se todos vão poder acompanhar, mas também fica filmado, registrado nesse próprio canal do YouTube, né? E eu vou ter que o pessoal não começar a me atacar daqui a pouco, né? De longe. Não, sem problema. A gente pode clicar só, Vitor, clicar no link, eu acho que você vai ser remetido para lá, não é isso, Gustavo? Se a pessoa clicar no link? Sim, é um YouTube, vai abrir um canal do YouTube. Porque aí a gente pode liberar o Álvaro se for mais fácil, né? Retomando, nós vamos ter uma pesquisa sobre leitura que usou o Rubalchin, da Amanda Salomão, e clubes de leitura, e uma pesquisa sobre mediação da leitura e a produção discursiva sobre essa proposta, que é um estágio pós-doutoral de Patrícia Alencar, né, com uma pseudomediação minha. Eu estou pulando para lá e espero encontrá-los lá e a gente continuar o debate não só essa semana, mas também com outras experiências do Jedi com essa Liber, tá bom? Uhum. Tá bom, Cláudio, muito obrigado. Seguimos. Sim, seguimos. Vamos lá. Seguimos. Até breve. Tchau, tchau. Eu estou dando tchau